Olha, essa notícia aqui não é boa nem para você nem para mim. Se a gente já acha caro o preço dos imóveis no Brasil, eu sinto te informar, mas eles vão ficar ainda mais caros nos próximos anos. E não é porque a economia está bombando, que está aquecida, que o governo está fazendo um bom trabalho, que a gente tem uma perspectiva muito boa nas finanças. Não, não, não. É porque o custo da produção de novos imóveis está e vai ficar ainda mais caro nos próximos anos no Brasil. Olha, além de investir em imóveis, eu também construo. Então eu sinto na pele esse aumento do custo de produção para vir poder te falar o que está acontecendo lá no canteiro de obras. Por isso, se você está esperando o preço dos imóveis cair para adquirir a casa própria ou para investir em imóveis, eu sugiro você não ser tão otimista com essa espera, porque pode ser que ela não aconteça. Tem ao menos 6 gatilhos no aumento do custo da construção de novos imóveis que vai fazer com que o preço dos imóveis suba nos próximos anos no Brasil, e eu vou detalhar cada um deles para você aqui nesse vídeo. Por isso, já se inscreva aqui no canal, já curta esse vídeo, porque toda semana tem novos vídeos te mostrando como investir em imóveis do jeito certo, como criar, proteger e multiplicar seu patrimônio dentro do mercado imobiliário. O primeiro gatilho é o mais óbvio, talvez você está sentindo na sua pele, que é o aumento do custo da mão de obra. É muito difícil encontrar mão de obra em qualquer lugar do país, ainda mais com qualificação, se a pessoa realmente sabe o que ela está fazendo. Aí na tua cidade, deixa aqui nos comentários se é difícil encontrar pedreiro, servente, alguém para instalar um porcelanato, pintor. Como está sendo a mão de obra aí? Cada vez está sendo mais caro e cada vez a idade média do profissional lá do canteiro de obras está aumentando. E mesmo assim, ainda aumenta cada vez mais o número de construções ao redor do país, então mais demanda profissionais da construção civil. Então esse profissional ele está cobrando mais caro e nada mais justo do que ele ser mais bem remunerado. Só que isso infla o custo da produção de novos imóveis. Para você ter uma noção, em 2024 a gente registrou 6,34% de aumento do custo da construção entre material e mão de obra. E olha só, 2023 foi 3,32%, então mais que dobrou, praticamente dobrou no último ano. E janeiro de 2025 já começou disparando em 0,71%, né, já somando 6,85% de aumento do custo da construção nos últimos 12 meses. Então a gente não vê uma perspectiva de diminuição no custo da construção, muito pelo contrário, de aumento cada vez mais. Beleza, esse é o primeiro gatilho que é muito mais relacionado à mão de obra, mas também tem um segundo em relação à produção do empreendimento, que é o aumento do custo do preço dos materiais. Mas como assim, Léo? Talvez você já tenha ouvido falar do CUB, Custo Unitário Básico da Construção, que é atualizado todo início de mês pelo Sinduscon aí do seu estado, referente a um conjunto de materiais para construir um empreendimento no popular, no médio ou no alto padrão. Só que esses itens que compõem o CUB, os insumos, eles são datados lá da lei que foi criada em 2002, atualizada em 2006, que é a NBR 12721. Essa NBR ela acompanha alguns itens de materiais daquela época que não são mais os mesmos utilizados no canteiro de obras hoje. Por exemplo, no alto padrão, no segmento popular até que é bem mais próximo do CUB, tá? Agora, no alto padrão descolou totalmente a realidade do CUB. Eu construo no alto padrão. E lá na NBR 12721 diz que o alto padrão tem um porcelanato, aliás, porcelanato não, piso cerâmico 30 por 30. Cara, ninguém mais usa isso no alto padrão. São porcelanatos, são pisos cerâmicos de 90 por 90, 1,20 por 1,20. São grandes dimensões. Isso é um custo bem mais alto. Ou mesmo as esquadrias, né? Porque antigamente era linha suprema, ou um alumínio mais simplesinho. Hoje algumas obras são PVC, outras são alumínio gold, enfim. Não quero entrar em termos técnicos aqui. Eu quero que você entenda que os materiais que eram utilizados para compor o custo da construção não são os mesmos utilizados no canteiro de obras hoje. Além do mais que muitas tecnologias foram incluídas no canteiro de obras. Novos empreendimentos, por que um apartamento na planta ele custa mais caro do que um apartamento pronto? Porque você tem novas tecnologias sendo incluídas nele. Automação, mini mercado dentro dele, então tem uma área lá para um mini mercado, brise na fachada, tudo isso aí vai aumentando o custo da produção, um sistema de exaustão, sistema de climatização, tudo isso aí são diferenciais de novos empreendimentos, principalmente no alto padrão, que vai onerando o custo da produção dele. Terceiro gatilho do aumento do custo dos imóveis nos próximos anos, o aumento da tributação. Foi sancionado no início de 2025 a lei que institui o IVA, Imposto sobre Valor Agregado no Brasil. Né? E não vamos entrar em termos técnicos aqui, mas no frigir dos ovos, o regime especial de tributação, que era 4% sobre o valor de venda de um imóvel, de uma incorporadora, de uma construtora para o cliente final, a partir do final de 2028,
alvarás emitidos a partir de 2029, vai deixar de existir. E esse tributo, em alguns casos, vai mais do que dobrar, tá? Se você constrói uma casa para venda na pessoa física, ou comprou em leilão, reformou e vendeu, e você tem um ganho de capital nesse imóvel, mesmo um apartamento, você vai ter também uma tributação um pouco maior, pode ser bem maior, dependendo de como que você compila esses dados contábeis, do quanto que custou aquele empreendimento, das reformas que você fez, se todo mundo que você contratou fez o recolhimento dos seus próprios tributos, aí pode ser que seja mais próximo dos 15% atuais sobre ganho de capital na pessoa física, mas provavelmente vai aumentar para você também, se você fizer uma reforminha, coisa assim, e vender um imóvel. E para uma construtora, que constrói em volume grande, um aumento, por exemplo, de 4% para 8% sobre receita dos seus tributos, né? Não é dessa forma que vai ser calculado, mas supondo que seja uma correlação sobre receita, esse valor vai aumentar muito o custo de produção de novos imóveis para fazer um lançamento imobiliário. Tá? Então, o aumento da tributação também vai fazer com que o preço dos imóveis suba. Aumento do custo do capital para produzir esses empreendimentos imobiliários. Né? Vamos supor que você vai comprar um apartamento na planta, né? Você tem um parcelamento durante obra, um saldo nas chaves, ou um parcelamento depois de pronto. Só que a incorporadora ela não consegue produzir aquele empreendimento somente com os recebíveis das parcelas de todo mundo que comprou o apartamento. Ela precisa colocar dinheiro nesse empreendimento também para cobrir a exposição de caixa. Mas é inteligente para uma incorporadora não colocar o recurso próprio, ou mesmo se ela está fazendo vários, ela não vai ter capital para fazer tantos aportes assim. Então ela recorre ao mercado de capitais, a bancos, o mercado, né, fundos de investimento e assim por diante. Só que esse capital aumentou muito o custo nos últimos anos, porque a gente está deixando de ser dependentes da poupança, que era o recurso mais barato para financiar o mercado imobiliário. Não está dando conta para financiar todos os empreendimentos, todos os imóveis que as pessoas estão fazendo financiamento. Então agora o mercado de capitais, com recursos vindos de investidores que querem ao menos um prêmio, né, querem receber ao menos o CDI, por aportar aquele recurso num fundo, vai repassar esse aumento de custo do capital para as construtoras. Então, a construtora que pegava antes recurso a 6, 7, 8, 9% ao ano, vai pegar 12, 13, 14, 15%, em alguns casos até mais do que isso. E então aumenta ainda mais o custo de produção daquele empreendimento imobiliário. Tá? Então vai seguindo o fio aí. Tem mais um ponto aqui, que tudo isso vai onerando ainda mais a produção de novos imóveis. Quinto ponto. Os terrenos cada vez estão mais caros. Terreno é matéria-prima de qualquer empreendimento, seja uma casa, seja um prédio, não importa. Você precisa do terreno para produzir um bom empreendimento. E como a localização sempre é o fator mais importante na hora de você escolher um imóvel, né, de investir nele, as construtoras elas buscam as localizações mais nobres, as melhores esquinas, os melhores bairros, né, as regiões mais valorizadas. E esse terreno cada vez está mais caro. Ele estando cada dia mais caro, naturalmente, esse custo de produção desse imóvel, né, esse já sai rasgando muita grana ali na troca de unidades futuras pelo terreno, a permuta, né, ou mesmo adquirindo esse terreno cada vez mais caro. Isso também onera a produção de imóveis. Por exemplo, se essa construtora trocava antes 10 unidades de apartamento, de 50 unidades totais, pelo terreno, ou seja, 20% das unidades, talvez agora ela vai ter que trocar 25%, 30%, então vai para 12%, vai para 15 unidades. Só sobra lá 35 antes, quando sobrava 40 unidades para vender. Então, essas unidades que sobraram tem que distribuir o custo total da produção desses apartamentos, mais a margem de lucro de segurança também do incorporador, para que ele possa vender esses imóveis. Então, o custo do terreno é repassado também no valor final das unidades, entendeu? O sexto ponto aqui, que não está atrelado tanto à produção do imóvel, mas sim à demanda, é o aumento da longevidade das pessoas. Sim, nós estamos vivendo mais. Antigamente, lá na década de 40, nós vivíamos 45 anos. Quem já tinha 50 era ancião, né? Hoje, uma pessoa com 50 anos está muito bem, obrigado, né? Então, a gente tem uma perspectiva maior de longevidade. Então, as pessoas precisam de mais imóveis. Os filhos não vão mais herdar a casa dos pais, vão ter que comprar a sua própria casa, né? E mesmo que a população tenha uma perspectiva, a partir de 2042, de diminuir no Brasil, até lá, nos próximos 17 anos, nós estamos aumentando a população. Então, tem um aumento de demanda por novas moradias, e mesmo que as pessoas já compraram imóvel, elas vão querer um imóvel melhor, ou vão comprar imóvel na praia. Então, existe uma demanda ainda maior no Brasil, que faz com que o preço dos imóveis também suba. Mas então, compilando tudo isso aqui, por que o
caramba o preço dos imóveis vai aumentar? Eu não entendi, Léo. Porque se o custo de produção de novos imóveis aumenta, o incorporador, o capitalista malvadão, o dono da construtora, ele vai repassar esse custo de produção maior para o cliente final. Isso é natural. E eu espero que você não queira algo diferente, porque se ele não repassar isso aí, simplesmente não tem margem de lucro. Vai ficar mais caro a produção do que o valor de venda e ele vai quebrar e não vai entregar o empreendimento. Então não faz sentido nenhum. Você tem que esperar que ele tenha um lucro saudável ou uma margem, uma previsão saudável para que ele possa absorver eventualidades que acontecem ao longo de qualquer negócio no caminho e possa entregar o empreendimento lá 100% conforme o planejado. Isso acontece em qualquer coisa, seja na produção de combustível, seja na produção de grãos, seja na produção de qualquer commodity. Se aumenta o custo de produção, aumenta o preço de venda para manter uma margem saudável para toda a cadeia que está ali no meio. Então não é uma questão de a economia está bombando, qualquer outra coisa que vai fazer com que os preços dos imóveis subam. É uma questão lógica de custo de produção nos próximos anos, tá? Isso já está acontecendo em 2025 e vai acelerar ainda mais lá em 2028, 2029, 30, cada vez mais. Inclusive vale em outro vídeo aqui eu mostrar que o Brasil tem o preço dos imóveis em relação à renda da população mais baratos do que outros países do mundo, tá? A gente não está ruim não, inclusive tem muito espaço ainda para aumentar o preço dos imóveis aqui em comparação à renda, por mais incrível que pareça, tá? Mas em que situações poderiam o preço dos imóveis cair nos próximos anos? Existe essa perspectiva, essa possibilidade? Claro que sim. Se houver uma recessão global, como já aconteceu em outros momentos, a gente tem um potencial queda de preço dos imóveis em virtude de menor liquidez no mercado. Então as pessoas seguram dinheiro, guardam dinheiro para se proteger, não compram, mas sempre tem gente precisando vender de fato, porque tem muita gente que coloca o imóvel para venda. Mas não precisa de fato vender, assim, não vai pagar, né, as contas do mês com a venda daquele imóvel. Não precisa, só quer liquidez, gerar liquidez para investir em outra coisa. Agora tem gente que precisa mesmo, essas pessoas vão baixar o preço. Então, nesses casos, a gente vê uma diminuição real do preço dos imóveis. Outra coisa é o aumento do desemprego, que não é algo que está acontecendo nesse momento no Brasil, né? Inclusive, eu gravei um vídeo há poucos dias aí mostrando que nós estamos com uma taxa de desemprego, segundo dados do IBGE, de 6,6%, o menor patamar da história, né? Então a gente está bem em relação a isso, ao menos são os dados oficiais do governo, né? Terceiro ponto, que é a escassez de crédito. Se não tem como financiar imóveis, e no Brasil 80% dos imóveis em média são financiados via banco para fazer aquisição, se não tem acesso a crédito, as pessoas não conseguem comprar, menos liquidez no mercado, acaba diminuindo o preço dos imóveis também. E o quarto ponto, que a gente não vê perspectiva nenhuma, ao menos pelas próximas 2 décadas, vão ficar em paz quanto a isso aí, é o superávit imobiliário. Nós estamos no Brasil com déficit imobiliário. Só nas classes menos favorecidas são 6,2 milhões de moradias que tem a demanda para as pessoas saírem de qualidades de situações subhumanas de moradia para uma situação mais segura, mais saudável, mais digna. Só que as outras classes estão ascendendo, então existe aí mais 22, 23 milhões de moradias com demanda para os próximos anos, para médio padrão e para alto padrão também. Por isso, se você estava esperando baixar o preço dos imóveis para poder investir, para poder fazer um bom negócio, pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, não há perspectivas tão cedo disso acontecer. Não vamos torcer para que o barco afunde, porque a gente está dentro do barco também, né? Agora, se surgirem oportunidades, vai acontecer dentro dos próximos anos. E se você quer entender onde que vale mais a pena investir em imóveis no Brasil, eu vou deixar um vídeo aqui que eu gravei sobre essas principais regiões que vale a pena você olhar nos próximos anos. Assista ele porque vai valer a pena.